novas oportunidades, vagas, renda, investimentos. Quando algumas empresas chegam em alguns lugares, recebendo incentivos, por exemplo, acabam prometendo uma série de benefícios para as populações. Mas e quando a mão de obra, por exemplo, vem de fora e deixa de gerar empregos? Ou quando os incentivos são grandes demais, a ponto de fazer cidades ou regiões perderem a oportunidade de arrecadar dinheiro, que vai inclusive para muitos serviços públicos? Essa questão vai nos fazer refletir um pouco a respeito desse processo de chegadas de empresas como indústrias em pequenas e médias cidades e as consequências negativas que às vezes podem trazer. Vem comigo! Hi boys, hi girls, Raianes, Railsons, Raimundos e oi para vocês que não têm esses nomes. Eu espero que esteja tudo bem e que vocês estejam prontinhos e prontinhas para essa questão, esse item do Enem que começa nos dizendo o seguinte: que as grandes empresas seriam, certamente, representação de um exercício de poder, ante o grau de autonomia de ação de que dispõem. O que se pretende salientar é a ideia de enclave, plantas industriais que estabelecem relações escassas com o entorno, mas exercem grande influência na economia extralocal. Ou seja, o que esse texto está nos trazendo, basicamente, é um conjunto de elementos que as grandes empresas acabam levando para alguns lugares quando implantam as suas atividades. Isso acaba sendo muito mais notado a partir da chamada desconcentração industrial, quando essas empresas, como diz o texto, elas vão buscar alguns enclaves, alguns lugares com condições específicas para, por exemplo, se afastarem de grandes centros urbanos, tradicionais áreas receptoras de atividades industriais, coisas que remontam ainda à chamada primeira e também à segunda revolução industrial. Mas que tipo de ação, conforme enunciado, tomada por empresas reflete a forma de territorialização da produção industrial apresentada no texto? Então, aqui nesse exercício, nessa questão, nesse item do Enem, a gente percebe o trabalho basicamente com 3 grandes temas. O primeiro deles pode ser associado à chamada desindustrialização. Como eu falei para vocês, a industrialização clássica, entendida como esse modelo a partir da chamada Revolução Industrial, que ganha força ali a partir do século XVIII na Inglaterra, acaba levando para os ambientes urbanos espaços perfeitos para a implantação de atividades industriais, principalmente por conta da disponibilidade de muita mão de obra, principalmente porque cada vez mais pessoas se deslocam do campo para a cidade num processo conhecido como êxodo rural. E a partir daí, a segunda revolução industrial, que vai também levar novos países para as suas atividades industriais, para se industrializarem, acabam também colocando nas cidades espaços ideais para a reprodução dessas atividades econômicas do setor industrial. E a partir daí, com muita mão de obra, com muitas indústrias, as cidades vão crescendo, vão se desenvolvendo, inclusive no Brasil, mesmo num contexto de industrialização tardia, a gente percebe a formação de grandes metrópoles associadas a grandes espaços industriais, principalmente o da região metropolitana de São Paulo, que se tornou o maior espaço industrial do país. Entretanto, com o fim da Segunda Guerra Mundial, com o avanço do século XX, das tecnologias digitais de informação e comunicação, que vai acontecer um pouco depois, tudo isso vai levar a um conjunto de transformações no espaço industrial, principalmente por conta do chamado toyotismo. Aliás, isso vai levar não só à desindustrialização, mas também a um outro cenário, o da chamada indústria 3.0. Porque na medida em que, depois do toyotismo, a robotização, a circulação de mão de obra pelo ambiente de trabalho, o just-in-time, entre outras coisas, que vão levar até a modelos posteriores como o volvismo, tudo isso acaba sendo influenciado também pela globalização, pela circulação cada vez mais rápida de informações no contexto do capitalismo informacional. E isso vai levar a transformações, claro, no espaço da própria indústria, que não vai mais conseguir reproduzir as suas atividades num espaço urbano, adensado, com outras atividades, com uma outra dinâmica de vida. Por exemplo, por serem também atividades poluidoras, acabam tendo que se deslocar para outros espaços, com maior disponibilidade de terreno, com menos áreas urbanas, enfim.
E, claro, isso também tem a ver com questões ligadas ao custo de vida, custo da mão de obra, busca por mão de obra mais barata, por espaços, por terrenos próximos à infraestrutura como rodovias, ferrovias. Então as indústrias acabam se deslocando das grandes metrópoles para cidades menores, num espaço de desindustrialização, porque as metrópoles, como no caso de São Paulo, passam por esse processo já a partir do final dos anos 70, mas com muito mais força durante os anos 80 e daí para frente. Então, essa desindustrialização e essa indústria 3.0, que é uma indústria marcada pela robotização, pela informatização, são coisas que estão presentes aqui, né? Ainda não estamos falando de uma indústria 4.0, na qual a gente fala de internet das coisas, né? Com um nível de conectividade muito elevado ainda, com sistemas, redes neurais que, por exemplo, possam tomar decisões autônomas, que são coisas da indústria 4.0, coisa mais do século XXI, a gente não está falando disso, e sim de indústria 3.0. E claro, não poderíamos deixar de falar como um tema da industrialização brasileira, porque, como eu disse, o Brasil é um país de industrialização tardia, ele estaria no contexto daqueles novos países industrializados, que a gente em português conhece como NPIs, e em inglês usa-se em economia a expressão NIC, N-I-C, né? New Industrialized Countries. Não só o Brasil, mas outros países se industrializaram tardiamente, durante o século XX. E esse processo foi muito rápido. No caso do Brasil e de outros países também se marca o chamado capitalismo dependente, porque boa parte do investimento industrial que se fez foi investimento estrangeiro, mas ainda assim a gente não deixou de sofrer as consequências de uma modernização do espaço industrial e de uma desindustrialização, que também aconteceu em outros países. Isso me faz lembrar a frase de um publicitário, na qual ele dizia que o Brasil é um país, na época, um país de terceiro mundo com necessidades de primeiro mundo, com exigências de primeiro mundo. Então, o Brasil não deixa de sofrer esses processos, tá? E a partir daí, então, a gente pode voltar para o enunciado dizendo que tipo de ação tomada por empresas reflete a forma de territorialização da produção industrial apresentada no texto. E aí, só realmente a letra E de enfisema, importação de mão de obra qualificada, responde corretamente a esse item. Porque atividades industriais, principalmente aquelas mais complexas, demandam uma mão de obra mais qualificada, uma mão de obra mais estudada, mais formada ou que tenha um nível de especialização para as atividades daquela indústria, mas nem sempre. Quando uma fábrica, por exemplo, se desloca para uma cidade de interior, ela vai encontrar aquilo que ela precisa em termos de mão de obra. Então, ela precisa, muitas vezes, pedir para que funcionários da fábrica de origem ou de outras partes se desloquem até esse espaço para poderem ali continuar suas atividades. Então, nem sempre, quando uma indústria, quando uma empresa se desloca de um espaço maior, de uma grande metrópole, por exemplo, para uma cidade menor, não significa que ela vai gerar empregos locais, porque a geração desses empregos ela está associada à atividade fim da indústria. Então, se for uma demanda por mão de obra qualificada, pode ser que ela não encontre na região. Isso acaba criando também uma sensação inicial de geração de emprego que às vezes não acontece. Fora outros problemas que podem acontecer, especialmente quando essas empresas elas acabam, depois que se instalam, sendo responsáveis por grande parte da geração das riquezas naquele espaço, o que gera um desequilíbrio econômico, que coloca a cidade com um forte grau de dependência daquelas empresas que estão sendo instaladas. Então, a gente não pode falar da criação de vilas operárias. As vilas operárias são um fenômeno muito comum durante a primeira e a segunda revolução industrial. Não é o caso aqui. Nem a letra B, que fala de promoção de eventos comunitários. Nem sempre as empresas vão participar ativamente das atividades comunitárias, das atividades locais, principalmente pelo fato de que elas estão ali de uma maneira, digamos, deslocada, são forasteiras nesse sentido. Nem a letra C, que é a recuperação de áreas degradadas. Aqui não se fala de aspectos socioambientais dessas empresas, embora eles existam, mas aqui não é o caso. E nem a letra D de doença, que fala de incorporação de saberes tradicionais. Ora, acabei de falar de indústria 3.0, de desterritorialização das relações locais, porque agora você tem, digamos, uma forasteira chegando naquele espaço novo ou nesses espaços novos, então a letra D não faz sentido. Ou seja, só mesmo a letra E, importação de mão de obra qualificada, responde corretamente a esse item. Bom, eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, tenham compreendido e eu espero que vocês continuem estudando e, claro, estudando, vocês se aprimoram, se tornam cada vez melhores do que já são. Até mais!
Tchau!